Nós vivemos hoje na era do descartável. As coisas são usadas e jogadas fora. No que se refere aos produtos consumíveis, é até plausível que seja assim, porque um produto ele é comprado, ele atende a uma determinada necessidade e depois ele acaba sendo descartado. Só que o problema é que isso hoje está presente nas próprias relações humanas. As próprias pessoas se descartam entre si. Elas se usam umas às outras e, quando isso não atende mais às suas necessidades, elas atiram os seus semelhantes fora. E por que isso? Porque as pessoas encaram umas às outras apenas como meios e não fins em si mesmos. O filósofo alemão Immanuel Kant, ele dizia que nós devemos tomar o ser humano como um fim em si mesmo e não como um meio. E toda vez que nós queremos fazer uma determinada ação em relação a uma outra pessoa, nós precisamos fazer a seguinte pergunta: o que eu pensaria? O que eu sentiria se aquela pessoa fizesse isso comigo? Ou seja, as nossas ações, as máximas das nossas ações, elas precisam ser leis universais, válidas não apenas para os outros, mas para mim mesmo. Quando eu promovo uma ação, isso precisa ser como uma lei que vale inclusive para mim, para as outras pessoas agirem em relação à minha pessoa desta forma. Só que os seres humanos hoje, eles querem se colocar como uma exceção. Eles criam leis para os demais, mas não para eles próprios. Por quê? Porque eles não querem sofrer as consequências dos seus próprios atos. Eles não estão nem aí com o que os outros sentem quando eles agem. Eles querem estar fora, eles querem fazer tudo o que têm vontade e não sofrer as consequências. E isso prova que as ações humanas elas são unilaterais e que as pessoas tomam umas às outras como meios apenas, né? E não como fins em si mesmos. E nós precisamos ver o nosso semelhante como um fim em si mesmo. Quando nós o enxergamos como apenas um meio, nós o estamos utilizando como um instrumento, como um objeto, como um produto que se faz um determinado uso e depois se lança fora. Então, neste mundo descartável onde nós vivemos, onde o ser humano se transformou num verdadeiro produtor de lixo, onde ele compra e compra e compra e atira os resíduos que disso sobram no lixo, esta ação ele não toma apenas em relação aos produtos, mas em relação aos próprios seres humanos. E é aí que está o problema, porque nós não temos o direito de tomarmos os nossos semelhantes como meios, mas nós precisamos encarar qualquer indivíduo como fim em si mesmo. Na verdade, todas as nossas ações devem ser fins e não apenas meios. Mas como os seres humanos se tornaram superficiais, como eles não se conhecem mais a si mesmos, como eles são egoístas, eles partem apenas do seu ego mental na hora de agir e não da sua verdadeira vontade interior, que eles acabam confundindo tudo. Eles tomam as superficialidades como o principal, enquanto que o foco central das ações, que é a verdadeira vontade, nem chega a ser identificada pelos seres humanos. Então, os seres humanos eles não se conhecem e como eles não se conhecem, eles agem de forma errada frente aos seus semelhantes e também frente a si mesmos, porque quem não se conhece age mal em relação a si próprio, porque ele acaba sofrendo as consequências dos seus atos impensados, mal fundamentados e sem um princípio realmente sólido. E é por isso que o mundo se tornou algo descartável. Tudo é descartável para as pessoas nos dias atuais, inclusive
os seres humanos. E é aí que reside o problema. A partir do momento que se tornam os seus semelhantes como algo descartável, que se pode fazer um uso, que se pode usar e abusar e depois atirar no lixo, é o sinal que estamos enfrentando uma terrível decadência ética e moral. E os indivíduos, eles já não analisam mais as suas ações conforme a sua consciência, para ver se elas são certas ou erradas. Os seres humanos, eles estão agindo segundo o seu mais profundo egoísmo. Um egoísmo que não tem limites e que procura enxergar tudo como meros meios para a satisfação dos desejos. E é por isso que a vida se tornou tão caótica nos dias atuais e não existe mais respeito entre as pessoas, porque elas simplesmente se usam entre si e não se importam com as consequências dos seus atos, porque este ser humano egoísta, ele pensa apenas em si próprio e não nos seus semelhantes. Os seus semelhantes não passam de meios que podem e devem ser usados para que ele possa alcançar a satisfação dos seus desejos. E não pensemos que a vida vai melhorar enquanto que as pessoas continuarem partindo de pressupostos tão insólitos para agir. Porque enquanto que os seres humanos partirem destes pressupostos, a sua existência vai se tornar cada vez mais infernal, porque onde não se parte de fins, mas apenas de meios, a vida se torna contraditória. Nós precisamos ter fins em nossa vida para que nós tenhamos realmente princípios. Os fins são princípios de onde nós devemos sair. E quem não parte de fins, mas apenas de meios, ele acaba se afogando nesse mar de excessos que o mundo hoje em dia oferece ao ser humano, onde as pessoas correm apenas atrás da satisfação dos seus desejos. E o que são os desejos senão coisas efêmeras? E quando as pessoas colocam isso como o alvo a ser alcançado, como o fim de suas existências, o que surge? Apenas a banalidade, a efemeridade, o vazio existencial, que é o que caracteriza a vida das pessoas hoje, porque elas não partem e elas não buscam fins, mas apenas meios. E quando tudo se transforma em meios, é que tudo também se torna descartável, como nós podemos observar muito bem nos dias atuais. Certo, gente? Um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu!